Olá, essa aula especial é especialmente planejada para o terceiro período na disciplina Comunicação Comparada. Hoje nós temos um aviso para fazer aos colegas de turma, dizendo o seguinte, que algumas pessoas me enviaram, um trabalho sobre ciência, tecnologia e cultura, quando eu tinha avisado que essa disciplina seria exatamente para a prova A2, que ainda vai ser com data que ainda vai ser determinada, né? Depois da reposição daquele período de 15 dias que nós ficamos parados por conta da pandemia, que essas aulas serão recuperadas exatamente na primeira quinzena, do mês de julho. Então, lógico, nós vamos entender então que nós temos o restante do mês de maio, junho e julho, para marcarmos então a prova dia 2. Então, eu gostaria só que vocês anotassem todos os dispositivos, todos os indicativos pedagógicos, para que vocês fiquem exatamente prontos para fazer uma boa prova. Dessa vez não vamos fazer trabalho, não vamos fazer uma prova só. Vai ser melhor para todos os alunos, evitando certas confusões que ocorreram com relação à apresentação dos trabalhos para a A1, e melhora também com relação, eu diria que é uma atividade muito menos rentosa, porque nós teremos que corrigir apenas uma prova, não teremos que corrigir 4, 5 trabalhos para determinar uma nota. Então, a gente está exatamente tentando corrigir erros praticados durante o caminhar, esse caminhar difícil que nós estamos tendo. Para hoje, gostaria que vocês anotassem essa aula especial, que ela trata exatamente da questão da noção de semiologia. Porque a noção de semiologia, você já deve ter ouvido falar sobre semiologia a partir de outras disciplinas, mas essa é específica, no sentido que a gente possa compreender as representações simbólicas produzidas exatamente, em especial pela publicidade, ainda inserida na televisão e nas redes sociais. Então, etimologicamente, a semiologia é o conhecimento sobre o sentido das palavras e objetos. Ela vem do grego, que é o semeion, um sentido, e logos, que trata da questão do conhecimento. Então, nós vamos compreender, então, que a semiologia tem a sua origem, enquanto objeto de estudos, na mesma época em que a filosofia e disciplinas afeitas, como a poética, a retórica, a dialética e a lógica, componentes do discurso aristotélico. Então, não podemos compreender, então, que etimologicamente a palavra semiologia, ela não é uma disciplina que se estenda para preencher lacunas dentro do ciberespaço. Muito pelo contrário, o ciberespaço ele promove apenas o aperfeiçoamento da disciplina como um todo. Então, da Grécia Antiga até hoje, vem se desenvolvendo a semiologia. Porém, posteriormente, há cerca de 2 ou 3 séculos, é que se manifestaram aqueles que seriam apelidados pais da semiótica ou da semiologia. Vamos entender então que semiologia, todas as vezes que você usa a palavra semiologia, você se refere exatamente, quando você se refere exatamente como signos referentes à ciência, Semiologia, quer dizer, é alguma coisa referente à ciência. E a semiótica é uma referência à tecnologia. São duas questões distintas, mas as palavras, semanticamente, ela precisa ter uma aplicação que seja pelo menos correta. Então, os estudos sobre semiologia e semiótica procedem a pensadores como Aristóteles, Platão e a Santo Agostinho, com os doutores da Igreja Católica, por exemplo. Entretanto, somente no início do século XX, com os trabalhos paralelos de Ferdinand Saussure e Charles Stanley Peirce, o estudo geral dos signos começa a adquirir
autonomia e status de ciência, né? Antes era apenas uma questão de observação, né? Então, o Ferdinando Saussure, por exemplo, né, que ele é de 1857 e faleceu em 1913. O que ele faz exatamente, né? Qual é a sua importância? A importância dele é que ele escreveu um livro, O Curso de Linguística Geral, em 1902. Olha, veja só, né? O livro está com 118 anos, associando semiologia à linguística. Então, todas as vezes que ia, exatamente, tratar da questão da semântica e a valorização da palavra, né? Dentro do contexto da história, da filosofia, enfim, do romance e de outras questões. Sendo por isso mesmo, né, considerada a obra seminal dos estudos de semiologia. Então ninguém pode pensar em estudar semiologia sem passar exatamente por Ferdinando Saussure, né, que escreveu exatamente o curso de Linguística Geral. Charles Peirce não editou livros, né? Mas a gente podia entender o seguinte, que enquanto Saussure trata das questões da linguística a partir do pensamento francês, Charles Peirce ele trata exatamente das questões, né, relativas ao pensamento norte-americano com relação às representações simbólicas ou cínicas, né? Então, Peirce não editou livros, mas escreveu cerca de 80 mil páginas de anotações pedagógicas em relação à semiologia. Seus alunos deram o título, né, desses papéis de papéis coligidos. Para se compreender mais essa questão, eu sugiro que as pessoas leiam um pouco de Noam Chomsky, né? Eu penso que Chomsky, principalmente, ele realmente é uma figura dentro do campo da comunicação que é muito pouco estudado ainda. Mas a visão que o Chomsky tem, né, com relação a percepção sobre os meios de comunicação, sobre as mensagens produzidas pelo meio de comunicação, são muito interessantes, né? Outra pessoa, outro escritor interessante é o Roland Barthes, né? O Claude Lévi-Strauss, o Roman Jacobson, Lúcia Santaella, Humberto Eco. Quer dizer, nós temos vários autores, então eu estou citando esses autores. Caso alguém queira se aprofundar dentro do estudo da semiologia ou semiótica, como vocês queiram, né, necessariamente, além da bibliografia que eu vou mostrar, né, no final dessa aula inicial, né, recomendar também estudos complementares com Chomsky, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Roman Jacobson, Lúcia Santaella, Humberto Eco, quer dizer, existem outros ainda, né, que a gente poderia usar como forma, como sustentação. Então, dentro do campo da conceituação, é preciso que a gente entenda exatamente como é a sua diversidade, como é que ele se expande em termos de conceituação. Eu diria que conceito, para início da nossa conversa, é tudo aquilo que é produzido por uma convicção racional sobre determinadas coisas ou objetos, né? Então, a definição é exatamente essa. Conceito é tudo aquilo que é produzido por uma convicção racional, né? E aí, se vocês olharem, por exemplo, no dicionário, vão encontrar o seguinte, né? O que é a semiologia? Aí você vai encontrar, é a teoria geral dos signos de comunicação. E né? Outra coisa, é a ciência que estuda a relação entre os diferentes signos. A gente aprova, realmente é isso que acontece, né? É a ciência que estabelece uma visão crítica sobre as artes. Eu penso que, né, sem o conhecimento da semiologia, dificilmente alguém poderia fazer algum tipo, né, de crítica literária, tendo como base exatamente as questões artísticas e culturais. Outra questão também que a gente podia colocar, que é a doutrina que estuda o significado dos objetos, né? E, finalmente, nós teremos o seguinte, é a análise dos signos verbais e não verbais. Ora, mas de que forma que a gente poderia compreender isso exatamente, né? E compreender isso de outra maneira. O que é teoria? Toda teoria, né, ela visa exatamente se aproximar do campo da ciência, né? A ciência que estuda a relação entre diferentes signos, nós podemos dizer que, né, ela é um conjunto de teorias
né? Mas que a ciência ainda estuda essa relação dos signos, mas ela não é ainda, né, autônoma para definir, né, o que seja realmente a semiologia ou semiótica. Né? Por quê? Porque além da ciência existe ainda a epistemologia, que vai exatamente fazer o quê? Fazer uma espécie de espiral. Toda vez que você tem algumas definições científicas, você vai exatamente incorporar ideias epistemológicas. E assim se faz, né? Como a criação, ou seja, a formação de linhas variadas de conhecimento. Por outro lado, você tem a doutrina. O que é a doutrina? Que estuda o significado dos objetos, né? Então, doutrina é tudo aquilo que é um conjunto de normas, de leis que busca exatamente alcançar, né, o desiderato, ou buscar a verdade, entre aspas, né? Mas a doutrina, né? A doutrina parte exatamente do pressuposto de que aquilo existe, né, a partir de um grau de conhecimento e de espiritualidade. E a análise dos signos verbais e não verbais, talvez seja quando você analisa esses signos, você faz exatamente o quê? Você repete, né, os princípios da chamada comunicação comparada. Né? Você compara as linguagens verbais e não verbais e analisa tudo isso. Para quê? Para criar uma forma teórica. Para que fazer a forma teórica? No sentido de fazer com que esses conhecimentos sejam exatamente absorvidos pela ciência e pela epistemologia. Né? Bom, mas a partir de todo esse conhecimento que nós colocamos, temos ainda a questão da semântica, né, que estuda a força do significado das palavras. Aí a gente volta um pouco à questão da linguística, que nos fala Saussure, né, a partir dos efeitos de comunicação que se pretende produzir. Quando se fala em semântica, nós aproximamos a questão semiótica ou semiológica um pouco mais dos princípios da linguística propostos exatamente por Ferdinand Saussure. Né? Só para recordar, precisamos compreender que Saussure não criou uma semiologia, e sim aspectos importantes para estudar os signos no campo da linguística. No caso dele, era estudar tudo isso dentro do campo da linguística. Por que isso? Porque ele observou que um conjunto de palavras nunca oferece um sentido completo. Né? Ou seja, uma palavra você tem que fazer, você tem que exercitar muito a questão expressional e linguística para você dizer com palavras aquilo que você está pensando. Né? Ou aquilo que pode resultar, né, de uma análise por parte dos leitores, telespectadores, radiofônicos, etc. Mas Peirce, né, ele abre perspectivas para se analisar os signos a partir de uma ideia estabelecida pelas áreas da gramática, da retórica, da dialética e principalmente da lógica. Então, veja só, quando Peirce trata dessas questões, eu diria que essa seria uma questão praticamente neoclássica. Por quê? Porque ele não abandona nem mesmo a questão do discurso analítico proposto por Aristóteles. Né? Então, como é que é o significado em Peirce? Ele fala sobre a questão da representação entre o objeto, o signo e o interpretante. Então, se existe um objeto, né, ele vai ter exatamente o quê? Uma questão sígnica, né? Ou seja, a busca de um significado para ele. Mas isso resulta o quê? Resulta que nós, de acordo com o nível de conhecimento que a gente armazena, né, a gente se transforma no grande interpretante. Nós que vamos interpretar isso. Cada um de nós, né, eu diria. Então, o significado, por exemplo, o significado, quer dizer, o significado é aquilo que vem do signo, né? Se dá em 3 níveis. O primeiro é no sintático. Que significado é esse sintático? Ele revela a relação, né, que o signo tem com o seu interpretante. Né? E no caso semântico, ele diz respeito à relação existente entre o signo, né, e o seu referente. Quer dizer, toda vez que você coloca, né, uma determinada palavra para dizer determinadas coisas, você estabelece exatamente você estabelece essa referência. Se você tem uma referência, né, não existe nenhum tipo de significado. Isso é uma questão teórica. Né? E outra questão também é o pragmático. Né? O que é o pragmatismo nessa questão? Ele diz respeito à relação do signo com ele mesmo,
né? E na sua relação com outros signos. É uma coisa mais prática, né? Se eu tenho uma representação, por exemplo, feita de gesso, né? de uma, de uma, por exemplo, de uma santa, né? Por exemplo, Santa Rita de Cássia, né? Ela está representada através de quê? Através de um trabalho artesanal feito exatamente de gesso, de barro, ou de outro, né? Ou de outra coisa. Que tipo de relação ele faz exatamente dentro dessa questão pragmática? É que todas as vezes, né, movidos pela ciência, ou seja, pelos objetivos, ou pelo, eu diria, pelo ministério da fé, né, a gente se liga exatamente a Santa Rita de Cássia, a gente não está se ligando exatamente ao signo dela, à sua representação. Né? Nós estamos ligando exatamente àquela obra de barro, ou obra feita de qualquer tipo de matéria, né? Ou de madeira, etc. Mas nós estamos exatamente o seguinte, através dela, tendo uma representação, né, que nos coloca exatamente no campo da espiritualidade. Precisamos compreender isso de outra maneira, porque se não compreendermos assim, faz sentido nenhum, né, a questão da pragmática dentro da semiologia. Eu diria então que a questão da representação, segundo Peirce, ele se faz com aquilo que vai chamar de primeiridade, que é feita pelo ícone, ou seja, aquela peça feita de barro. É a experiência da lógica do reconhecimento de que a imagem que você fez de barro traduz em termos de comunicabilidade. Né? E aí, na segundidade, o que é a segundidade? É o signo, né? Aí ele já está revestido dessa espiritualidade. Então, quando ele está revestido dessa espiritualidade, o ícone ele assume o quê? Uma comunicação, né, em secundidade. Eu diria, é a segunda categoria da experiência e se opõe à primeira, na medida em que traduz o significado do tempo e no lugar. Quer dizer, veja só, aí ela já tem o quê? Uma referência do ícone com a espiritualidade, com uma santa que deve estar em algum lugar, no paraíso, no céu, não sei, né? No nirvana, né? Com a questão da sua representação, que é sígnica, ou seja, ela passa a ser um signo. Então ela traduz o significado do ícone em que? No tempo e no lugar, é o significado. Se não existe a referência, não vai haver nunca o significado. Né? Eu diria até mais, como é que isso funciona? Funciona numa grandeza muito simples. Eu vou dar assim, uma experiência, eu vou dar assim, um exemplo muito radical. Às vezes, nós estamos exatamente apaixonados por alguém, né? Isso é natural nas relações humanas, e você, para manter exatamente viva a imagem da pessoa junto com você, além das questões da espiritualidade, você tem um retrato, né? Que seria o ícone dentro da sua carteira, no seu escritório, enfim, em algum lugar, uma moldura, né? Esse signo, né? Esse signo só é pela referência. Se não for, ele é uma fotografia comum, um retrato comum colocado ali. E aí ele passa, por que esse significado? Sem a referência não tem um significado. E se não tem um significado, né? Quer dizer, o momento exato que a gente deixa de gostar da pessoa, que desmancha aquele namoro, que é o tomé natural das relações humanas, quando a gente desmancha isso, o que acontece? Aquele signo perde, né, o seu revestimento, né, da espiritualidade e volta a ser um signo, uma fotografia comum, né, em que, sem referência, ela não tem significado. O que a gente faz? Põe e joga no lixo, ou rasga, ou queima, né, etc. E na terceira parte, que seria da terceira idade, ela fala sobre a questão simbólica, a questão do símbolo. Né? O que é o signo, então? O signo contém as duas experiências e situa-se no nível do simbolismo, mas somente pode ser entendido a partir dos hábitos, das lembranças, das subjetividades, da semiose da representação dos signos, né? Então, quando você tem o ícone, que é aquele retrato da pessoa que você gosta, que ele está revestido de uma certa espiritualidade, ele passa a ser um signo, porque ele é a segunda experiência que se opõe à primeira, na medida que traduz o significado em tempo e lugar. E o simbólico, que é a chamada terceira idade, ele contém as duas experiências e está exatamente no nível do simbolismo, né? Você só pode entender isso nos hábitos, nas lembranças, na subjetividade, na semiose da representação dos signos, etc. Né? Eu penso que essa questão é uma questão
é uma aula muito rápida, né, para a gente entender aquilo que nós somos possíveis de construir. E eu colocaria, então, como a maior de todas as experiências, uma leitura. Além daquelas colocadas, eu tenho exatamente Lúcia Santaella, né? Ela tem um livro chamado O que é Semiótica. Tá? E você pode entender isso, pode solicitar isso na editora Brasiliense. Você tem também Sussi, Ferdinando Sussi, que é o Curso Geral de Linguística da Câmara Brasileira de Livros. Até porque, por que Sussi é importante aí? É só para a gente compreender a raiz do estudo sobre semiótica, parte exatamente da ideia da linguística. Né? E no terceiro momento, né, vocês podem escolher outras bibliografias, pode entrar na internet, pegar trabalhos acadêmicos, pode fazer o que vocês quiserem fazer. Né? Aí você tem exatamente o quê? Rolando Barthes, né? Elementos de Semiologia, da editora Prime. Algumas pessoas chamam de Prime, mas não sei porquê. Também a editora é de São Paulo. Então, essas observações são interessantes. Agora, esse estudo depende muito, né, sobretudo dessa questão do estudo, de estudo comparado, depende muito daquilo que vocês vão organizar, né, essa questão das anotações, das leituras, né, das semioses. Isso depende exatamente do aluno, não depende tanto do professor. Se nós estivéssemos numa sala de aula vis-a-vis, nós poderíamos, inclusive, né, mostrar outras formas de exemplo muito mais fecundos, muito mais interessantes, para que vocês tivessem uma apropriação desse conhecimento, né, de uma forma mais tranquila. Né? Essa matéria ela vai ser para a prova A2, junto com ciência, tecnologia e cultura, que foi uma aula anterior. Né? Então, tem essa matéria lá para estudar, tem essa matéria de hoje para estudar. E, só para repetir, lá, depois da segunda quinzena do mês, né, de julho, espero, né, que já sem nenhum tipo de pandemia, que a gente vai exatamente repor as aulas daqueles 15 dias que as aulas não foram efetuadas, que nós estávamos ainda aturdidos com o efeito da pandemia. Nós vamos marcar a prova A2, vai ser uma prova simples, a gente vai colocar a prova e vai fazer os pedidos para respostas dentro desses conteúdos que estão sendo colocados, ok? Eu espero que vocês estudem, né? E outra coisa também que eu gostaria de colocar é que todas as vezes que a gente propõe um estudo dessa natureza, não é para vocês fazerem um trabalho e mandar o trabalho, né, a partir de cópia da internet e outras coisas. Isso não tem nenhum valor, a não ser dentro do campo do aprendizado, para você fixar ideias. Né? Mas ele tem muito mais valor para nós que vamos corrigir, né, o trabalho, exatamente no momento exato que vocês acrescentam aos estudos realizados aquilo que vocês estão pensando a respeito do assunto. Senão, né, a nossa didática, né, o nosso trabalho de ensino e aprendizado, ele vai perder o sentido. Né? Então, é preciso que vocês façam aportes, né, daquilo que vocês pensam a respeito dos assuntos que estão sendo analisados. Né? Por hoje é só. Né? Boa noite para todos e aceite um abraço bastante afetuoso e fraterno. Boa noite.